Boa tarde, turminha. Então, pessoalzinho do sexto ano aí, a professora Vilma vai tentar gravar aqui umas videoaulas, né, umas explicações para vocês a respeito do conteúdo que a gente vai estar vendo agora, né, nesse período de aula remota, né, vocês vão estar estudando em casa. Então, a professora vai conversar um pouquinho com vocês sobre as transformações, né, que os materiais passam, né, principalmente no nosso dia a dia, né. Quem nunca já se deparou com uma imagem como essa aqui, né, do gelo derretendo, né, ou, por exemplo, a combustão de um fósforo ou algo assim, né? Vocês sabem a diferença desses dois processos, né? Por que que ocorrem? Né? Então, aqui, olha, vocês podem observar que geralmente, aqui no caso do gelo, ocorre porque houve uma mudança de temperatura, né? Toda vez que ocorre uma mudança de temperatura, as substâncias elas também mudam o seu estado físico. Então, como vocês podem observar aqui, ó, o gelo está derretendo por quê? Porque ele está em temperatura ambiente, ele está fora do congelador, o congelador é muito mais frio, né, tem uma temperatura muito mais baixa, né, por exemplo, um outro local da sua casa, então o gelo vai derreter. Né? Só que se eu pegar essa água aqui do gelo que está derretendo e colocar dentro, por exemplo, de uma forminha e levar novamente ao congelador, o que, que vai acontecer com essa água? Essa água ela vai voltar a ser sólida, né? Ela vai sair desse estado líquido e vai voltar a ser sólida porque a gente levou ela dentro do congelador. Okay? Então mudou a temperatura. Então eu coloco dentro do congelador, congela, a água vira gelo. Eu tiro do congelador, a água volta a ser líquida. Então, esse processo aí, nós damos o nome de transformação física. Por que que é transformação física? Porque é só eu mudar, eu alterar a temperatura, eu tenho também mudança do estado físico do material. Então, se eu quiser ter água líquida, é só eu deixar em temperatura ambiente, né? Que é aquela temperatura que é o ambiente que você está ali normalmente. E se eu quiser que a água vire, por exemplo, gelo, eu tenho que levá-la dentro do congelador, porque lá a temperatura é mais fria. Então, nesse caso, né, quando ocorre essa mudança aí física, mas que eu consigo ter o material de volta no seu estado original, nós chamamos de transformação física. No caso aqui do fósforo, eu acendi ele, né? Tá havendo uma combustão, uma queima. Será que eu consigo ter o fósforo novamente? Será que eu consigo fazer com que esse fósforo, depois que ele acendeu e que a chama apagou, será que eu consigo fazer ele acender novamente, como na imagem? Como vocês podem observar, isso não acontece. Tá? Por quê? Porque essa transformação aqui que está ocorrendo com o fósforo, ela é irreversível, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, quando eu vou cozinhar o meu arroz lá em casa. Eu cozinho o arroz, a princípio o arroz estava cru. A partir do momento que eu cozinhei o arroz, esse arroz eu não posso mais voltar a ter ele naquela textura que eu tinha antes, né? Ele amolece depois de cozido, quando ele está cru ele é duro, né? Ele fica maior. Eu não posso voltar a ter aquele arroz naquela consistência e naquele formato que eu tinha antes. Então, nesse caso, a gente tem uma transformação química. Né? Então, a gente tem vários exemplos de transformação química no nosso cotidiano. Por exemplo, eu vou pegar aqui no Google, deixa eu ver aqui, ó, várias imagens. Transformações químicas. Várias imagens que mostram a transformação química, né? Por exemplo, aqui o prego enferrujando, o aquecimento, aqui o cozimento, quando uma fruta apodrece, tá certo?
aqui, ó, no caso, o ovo está sendo cozido, né? Está sendo frito aqui. Então, tudo isso é um fenômeno químico. Então, o fenômeno químico, ele altera a substância e, a partir daí, são formadas novas substâncias no material, né? Por exemplo, quando a sua fruta apodrece lá, ocorreu, né, um processo que a gente chama de decomposição, e é um exemplo de fenômeno químico. Aqui no caso, o ferro, né, está sendo oxidando, ou seja, ele está enferrujando. Enfim, tudo isso são exemplos de fenômenos químicos, tá certo? A professora colocou lá no material de vocês algumas imagens, né, de transformação química. Então, transformação química é uma mudança que ocorre no material e a partir dessa mudança eu tenho a formação de novos materiais. Okay? Então, um exemplo é o cozimento, a combustão, o apodrecimento, a ferrugem, tá? Tudo isso são exemplos aí de transformação química, tá certo?